Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no seu capítulo 2, e nós vamos ler a partir do verso 12. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no seu capítulo 2, e o verso de número 12. Aleluia. Quantos encontraram, digam amém. Glória a Deus. Leiamos a palavra do Senhor que diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença nessa noite, Senhor. Papai querido, nós já louvamos o Teu nome, já engrandecemos o Teu poder, a Tua glória, Pai querido, e agora eu irei fazer uso da Tua palavra, serei instrumento Teu nesta noite, a Tua igreja, Senhor. Tens liberdade, Espírito Santo, para falar aquilo que os Teus filhos necessitam ouvir esta noite. Deus, tira todo o embaraço, toda a seta do inimigo, toda a distração, que o Teu povo receba esta palavra nessa noite e saiam daqui renovados, vivificados, Senhor, alegres pelo poder que há na Tua palavra, Senhor Deus. Fica conosco, nos inspira, Espírito Santo, e fala mais uma vez a Tua igreja, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Antes que você se sente, olhe para essa pessoa bonita, cheirosa que está perto de você e diz para ela: que bom que você veio adorar a Deus comigo hoje. Isso, aí você senta dando glória a Deus. Aleluia. É tão bom no domingo reencontrarmos os irmãos e podermos juntos adorar o nome do Senhor. Antes de entrar na ministração da palavra do Senhor, eu quero aqui fazer os meus agradecimentos, louvando a Deus pela vida do pastor Sadraque Muniz, e louvando a Deus pela oportunidade de poder conhecê-lo, pastor. Nós já tínhamos ouvido falar muito do pastor Sadraque, da igreja de Ji, Paraná, e tinha nascido um desejo no nosso coração de conhecer esta obra, e digo ao Senhor que é muito, mas muito maior do que aquilo que nós ouvimos falar. Então, muito obrigado, pastor Sadraque, pela oportunidade, pela recepção, pela confiança, que Deus continue abençoando seu ministério. Também a irmã Diná, que Deus continue abençoando, a Marley também, que nos recebe com tanto carinho. Irmãos, a gente vem para ministrar, nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, mas voltamos renovados, voltamos com as nossas baterias recarregadas, apesar de que não irei retornar ainda para casa, apenas no comecinho do mês de setembro que nós estamos retornando para a nossa casa. Ainda temos algumas agendas a cumprir no retorno para o Paraná. Quero louvar a Deus também pela vida do meu esposo, este homem de Deus que tem aberto mão do seu ministério para andar comigo por um tempo determinado pelo Senhor. Eu sei que logo, logo voltaremos a dirigir igreja, a pastorear, porque o seu chamado é pastoral. Quero também, irmãos, fazer um agradecimento aqui ao Dalmo, ao pastor Dalmo. Vou chamá-lo de pastor, né? Dalmo. O Dalmo e a Graça. Cadê a Graça? Está ali, este casal que nós já aprendemos a amar e que cuidou da gente com tanto carinho, irmãos, cuidou mesmo. Olha, o serviço dessa igreja, o pastor Sadraque deveria montar aqui uma escola para dar aula como recepcionar pregadores, como cuidar de missionários, porque, meu Deus do céu, é excelente. Não estou rasgando seda e nem estou querendo aqui falar de coisas que não estou vivenciando, não. Realmente nós estamos indo embora desde Paraná
maravilhados pela estrutura da igreja, pela organização do ministério, em todos os aspectos, e acima de tudo, pela espiritualidade da igreja, porque enquanto existem alguns lugares que nós passamos, que o povo já não crê mais nos dons, já não busca mais a presença de Deus, nós nos encontramos no meio de um povo, que tem sede da presença de Deus, e de sentir o poder do Espírito Santo. Passamos por algumas igrejas e vimos Deus operar grandemente. Queridos, 2 recadinhos só para eu poder já começar a ministrar. Primeiro, depois do culto, eu e meu esposo estaremos aqui à nossa esquerda e à tua direita com os nossos materiais. É bem verdade que já foi quase tudo, tem pouca coisa, mas ainda nós temos Bíblia de estudo, a King James Estudo Roman, que é uma Bíblia que ela é toda explicada, verso por verso, tem mapas, tem esboço, é uma Bíblia completa. Temos Bíblia Slim, que é a fininha, Bíblia de letra hiper gigante, letra gigante, Bíblia com harpa. Se você quiser abençoar nosso ministério, passe ali depois do culto e adquira um exemplar da Bíblia, e você vai nos ajudar a continuar ministrando a palavra do Senhor. E o segundo recado é que barulho de glória a Deus e aleluia não atrapalha pregador de pregar. Aleluia. Alguns entenderam. Barulho de glória a Deus e aleluia não atrapalha pregador de pregar. O que atrapalha pregador de pregar é falta de reverência. Ficar andando e conversando. Como eu sei que essa igreja é ensinada, nós vamos viver aqui um momento de glória e de poder de Deus, porque eu não estou no monólogo, eu estarei num diálogo. Eu falo daqui, você entende daí e dá glória a Deus. Amém? Ô glória, queridos, eu admiro muito a inteligência e a sabedoria do apóstolo Paulo. Não é à toa que ele foi um dos maiores dentro das escritas bíblicas. Ele foi o que mais escreveu no Novo Testamento, e nós vamos observar que a preocupação de Paulo sempre foi a pregação da cruz de Cristo, a pregação do Evangelho. Dentro da igreja de Corinto, ele começa a tratar de alguns problemas de ordem administrativa. Se nós formos ler o livro ou a epístola ou a carta que ele escreve à igreja de Corinto, ele vem escrevendo por conta de algumas dissensões que está acontecendo na igreja de Corinto. Ele vem resolver algumas questões que até mesmo foram colocadas pela família da irmã Chloe, que ele mesmo vai citar no início da escrita, sobre algumas pessoas que estão com partidarismo, dizendo que um era de Apolo, dizendo que outro era de Cristo, o outro era de Cefas, o outro era de Paulo. E Paulo, ele vem exortando a igreja de Corinto, dizendo que quem tinha morrido na cruz do Calvário não era Paulo, não era Apolo, mas sim Cristo, e o evangelho dele é o que deveria ser pregado. É bem verdade que haviam vários problemas dentro da igreja de Corinto, mas o que ele já vem indicando é que tudo é por Cristo, é para Cristo. Foi ele que morreu, foi ele que se deu, o evangelho era dele, era ele que fazia, é ele que faz todas as coisas. Mas o que eu acho mais interessante é que Paulo, ele vem exortando a igreja e deixando bem claro que o que ele estava ensinando à igreja não era nada relacionado à sabedoria humana, mesmo porque todos sabiam que Paulo era um homem douto, era um homem poliglota. Ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel. A sabedoria humana de Paulo era muito grande, porém ele vem dizendo que essa sabedoria ela foi aniquilada, tanto que no capítulo 1, no verso 27, ele vai dizer: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Para quê? Para que nenhuma carne se glorie perante
ele, aleluia, mas vós sois dele em Jesus Cristo, qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, aleluia, glória a Deus. É tão interessante que ele vai vindo falando sobre essa sabedoria, sobre a vida espiritual, ele vai falando sobre muitas coisas, mas ele quer trazer o povo para o ambiente espiritual. Tanto é que ele vai falar que ele recebeu a sabedoria do Espírito. Ele está dizendo: eu não estou falando com vocês com sabedoria humana, mas eu estou falando com as coisas que do Espírito que provém de Deus, com a sabedoria do Espírito que provém de Deus. Eu acho muito interessante, porque ele vai começar a dizer assim, ó: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura. Paulo, um homem tão inteligente, um homem que tinha uma forma de falar abrangente, ele poderia falar muito bem em alguns idiomas, ele vem de uma forma muito simples, dizer à igreja de Corinto, que as coisas de Deus, as coisas espirituais, para o homem natural parecem loucura. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quem está do lado de fora, quando vê o espiritual atuando dentro da igreja, ele vai dizer: é tudo doido, é tudo louco, não é normal isso. Quando eu começo a ver a fala de Paulo, porque se você observar o primeiro capítulo, ele vai falar muitas vezes a palavra loucura, ele vai pronunciar muitas vezes que as coisas do Espírito é loucura, que as coisas do Espírito é loucura, que o homem natural não vai compreender porque é loucura. E aí, quando eu comecei a ler, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, eu fui procurar bem o que era a interpretação da palavra loucura, o seu significado. É claro que a gente vai entender que isso que ele está querendo dizer é que quando alguém que está de fora da igreja entender algo ou ver algo que está acontecendo do ambiente espiritual dentro da igreja, vai chamar a gente de louco. Mas louco o que é? Uma pessoa que está fora das suas faculdades mentais. Me entenda, não seja leviano no entendimento. Eu não estou dizendo que é para a gente ficar fazendo coisa sem eira e nem beira, fazer loucura, tomar atitude que não condiz com aquilo que tem que ser feito. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Paulo está falando que quem está fora e vê a atuação do Espírito Santo dentro da igreja vai nos chamar de louco, vai dizer que nós estamos no estado de loucura. Aí, quando a gente vai para a medicina e a gente dá uma lidinha superficial sobre a psiquiatria, nós vamos entender que quando o médico vai atestar que alguém está em um estado de loucura, existem muitos sintomas, mas 3 são os principais. E quando eu comecei a ler, aleluia, eu comecei a ficar feliz, eu comecei a ficar alegre. Por quê, irmã Sara? Porque quando a gente vê Paulo falando que para o mundo é loucura o que acontece aqui dentro, eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer, porque está na Bíblia. Vamos lá, vamos entender? A psiquiatria vai dizer que quando uma pessoa ela está em um estado de loucura, ela tem pelo menos 3 sintomas. E quem é espiritual, ou quem já provou de coisas espirituais, já vai começar a entender o que eu estou querendo dizer. O primeiro sintoma é ver o que ninguém vê. O segundo sintoma é ouvir o que ninguém ouve. O terceiro sintoma é falar sozinho. Aleluia, quando eu vejo Paulo falando que para o mundo é loucura o que acontece aqui dentro, eu tive que concordar, porque a Bíblia é recheada de personagens que passaram por esse estado de loucura para o mundo, mas que para nós não passa do poder de Deus manifestado na nossa vida e na nossa história. Oh glória! Oh glória! Vamos lá, vamos para a Bíblia.
Bíblia vai dizer no segundo livro dos reis de Israel, no seu capítulo 6, que existia um rei na Síria que estava fazendo guerra contra Israel. E a Bíblia vai dizer que ele colocava o seu acampamento em determinados lugares à espera que o rei de Israel passasse por aquele local e aí ele pudesse ter êxito em matar o rei, em começar uma guerra. Mas a Bíblia vai dizer que toda vez que esse rei da Síria, ele fazia ou ele arquitetava o seu plano para poder matar o rei de Israel, o rei era frustrado, porque tinha um homem que mandava um recado para o rei da Síria e dizia para o rei de Israel e dizia: olha, rei, não passe por tal lugar, não passe por aquele lugar, porque você passando por ali, você pode cair em uma emboscada. A palavra vai nos informar que o rei de Israel, ele vai se certificar que isso é verdade. Ele vai mandar alguns homens do seu exército para ver se realmente o que o profeta estava falando era verdade. E a palavra vai dizer que não foi nenhuma nem duas vezes que Deus deu livramento ao rei de Israel sobre o rei da Síria. Isso começa a incomodar o rei da Síria, a ponto dele dizer: existe alguém aqui que é pelo rei de Israel. Não é possível, porque a gente conversa tudo aqui, confabula tudo aqui, e ele fica sabendo lá. Se levanta um homem do rei da Síria e vai dizer para ele: não, rei, não tem nenhum delator, não tem ninguém que está entregando os seus planos, não. Sabe o que acontece? É que lá tem um homem de Deus, aleluia, chamado Eliseu, que toda vez que o Senhor confabula aqui, Deus revela para ele lá. Toda vez que o Senhor arma um plano aqui, Deus revela para ele lá. Deixa eu dizer uma coisa da parte de Deus para a igreja nessa noite: ei, fica tranquilo, porque o Deus que te guarda não dorme enquanto estão tentando contra a tua vida. Ele já está promovendo livramento para você, meu querido irmão. Aleluia, oh glória. E eu estou pregando para duas qualidades de pessoas aqui. Eu estou pregando para aquele que está sendo guardado por Deus, que o inimigo está querendo colocar emboscada sobre a tua vida, querendo te matar, querendo tirar a tua vida. Porém Deus já está levantando, aleluia, e a proteção. Deus já está levantando alguém para dar livramento para você. Mas eu também prego nessa noite para a segunda qualidade de pessoa aqui. Qual é? É os profetas de Deus que ainda existem na terra. Porque ainda existe profeta de Deus na terra. Só que entenda uma coisa: ser profeta de Deus na terra com compromisso com Deus não vai atrair muitas vezes coisas boas. Muito pelo contrário, vai atrair perseguição. Porque profeta de Deus não é só aquele que profetiza coisas boas, é aquele também que vai profetizar o que Deus manda, que vai trazer à tona aquilo que Deus manda. E aí ele vai incomodar. Mas deixa eu dizer uma coisa a você que é usado por Deus, que é profeta de Deus, que faz a vontade de Deus. O inimigo pode até se levantar, mas ele se levanta para cair, porque a vitória está garantida. Eu costumo dizer que nós somos o povo mais privilegiados da face da terra. Por quê? Porque toda batalha que nós vamos guerrear, nós guerreamos com a vitória garantida. Não importa se vai incomodar o inferno, não importa se vai incomodar o inimigo. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Você está dizendo: eu não vou entrar nessa guerra porque vai vir retaliação, o inimigo vai se levantar contra mim. Minha irmã, meu irmão, guerreie essa batalha, entre nessa guerra, não tenha medo de retaliação do inferno. Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para te guardar aonde você for. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor dos que o temem e os livra. Olha que coisa interessante.
Quando o inimigo vai ficar furioso, tentando nos aplacar, tentando acabar com a vida deste homem de Deus, porque com a gente também é desse jeito, o rei vai fazer o quê? Quem é esse homem? É Eliseu. Onde ele mora? Mora em Dotã. Então amanhã nós vamos acabar com a vida dele. Sério, rei? Vamos descer lá na madrugada, vamos cercar a casa dele e nós vamos matá-lo, porque ele não vai mais atrapalhar os meus planos. Oh, glória! Aleluia! Ele não vai mais atrapalhar os meus planos. E a madrugada chega e eles descem até a casa de Eliseu. E a Bíblia vai dizer que é cercada a casa de Eliseu com um exército poderoso da Síria. Quando é pela manhã, já amanhecendo o dia, o moço de Eliseu sai para fora. E eu acho tão interessante que é assim, gente, tem pessoas que andam conosco, tem pessoas que estão no ministério conosco, que infelizmente não vai ter a mesma visão espiritual que a gente tem. Mas isso não pode ser uma regra, tem que ser uma exceção. Por quê? Porque o desejo de Deus é que todos tenham uma visão espiritual, que todos tenham uma visão espiritual do livramento de Deus, daquilo que Deus faz. Tem gente que gosta de bater no peito e dizer, eu sou espiritual, eu vejo as coisas, Deus me mostra, é só para mim. Não, meu irmão, esse espírito de egoísmo tem que sair. Nós temos que estar no mesmo patamar, porque quando estamos no mesmo patamar de visão, a coisa cresce, a coisa anda, Deus opera. Deixa eu liberar uma palavra profética nessa noite. Deus irá colocar pessoas do teu lado que estejam no mesmo nível espiritual de visão, para que as coisas na tua vida fluam. E se não tiver, irmã Sara, Deus vai te dar autoridade para orar por ele, para ele ser espiritual igual a você. Quer ver? Aleluia, a Bíblia vai dizer que o moço de Eliseu vai sair para fora. E quando ele sai para fora, ele vai ver o exército cercando a casa e ele vai gritar. E ele vai dizer, Eliseu, nós vamos morrer. Tem um exército inteiro aqui fora para nos matar. Eu acho tão interessante que crente que não é espiritual, ele só vê derrota e fica desesperado. Crente que não é espiritual, ele só vê coisa ruim e já fica se descabelando. Mas crente espiritual, que é esse crente, aleluia, que Paulo está falando que para o mundo ele parece louco, ele diante da luta, da prova, ele vai ficar tranquilo, porque ele sabe a quem ele serve, ele conhece o Deus que ele serve. Eliseu vai sair bem tranquilo e vai dizer para ele, calma menino, mas são os que estão conosco dos que os que estão lá fora. Arabaiaxé. Isso é visão de crente espiritual. Vamos lá? Primeiro sintoma: vê o que ninguém vê. Cadê os espirituais essa noite? Vê o que naturalmente o outro não veria. Oh glória! Aí parece, estou conjecturando, parafraseando a Bíblia, parece que estou vendo o moço de Eliseu olhando para ele dizendo assim, tá doido? Aonde é que tem exército? Eu tenho certeza que já tem pessoas aqui nessa noite que já passou por essa experiência de alguém dizer para você, vai acabar tudo, e você já está visualizando a vitória, dizer, vai acabar nada, agora que é o começo. E aí a pessoa olha para você e diz, está doido, está doida, não está muito normal da cabeça não, a situação é adversa, o vento está soprando, e ele está dizendo que tem mais gente com a gente do que quem está lá fora. Está doido, deixa pensar que você está doido. O importante é que você tem visão espiritual suficiente para ver o livramento, para ver o exército, para ver Deus te dando vitória. Eliseu vê que o menino não está enxergando e ele vai fazer uma oração. Qual é a oração de Eliseu? Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E a Bíblia diz que Deus abre os olhos do moço e ele enxerga o exército celestial ao redor da casa de Eliseu. Sabe o que é isso? É ver livramento que ninguém está vendo, é ver providência que ninguém está vendo. Mas nessa noite a minha palavra profética e a minha oração para esta igreja é, levanta a mão direita se você crê. Deus
tua igreja, para que eles vejam o espiritual nessa noite. Fecha a mão e abre a boca para dar glória. Remanto, estou sentindo a presença dele aqui. Ele está na casa. Deus abre os olhos do moço, ele vê o exército, e Deus dá livramento pelas mãos. O exército não precisou nem guerrear. Eliseu vai fazer uma segunda oração e vai dizer: Deus, agora fere os olhos do exército inimigo. E Deus vai ferir os olhos do exército inimigo. Ele conduz o exército dentro da cidade de Samaria. E a Bíblia vai dizer que ele faz a terceira oração. E qual é a terceira oração? Abre os olhos do exército. Quando o exército vê que está acuado, o rei de Israel vai dizer assim: aleluia, vamos matar eles, porque agora eles estão em desvantagens. Eliseu vai se levantar e vai dizer: não vamos matar eles não, vamos fazer diferente. Não vou pagar o mal com o mal não, eu vou pagar o mal com o bem. Vamos fazer um banquete para eles. Vamos dar água, vamos dar pão. Sabe o que Deus está falando para você nessa noite? Mesmo que o inimigo se utilize de alguém para tentar matar a tua vida, a tua visão espiritual é tão aguçada, a tua visão espiritual vai ser aberta nessa noite. Sabe para quê? Para ao invés de você matar, você abençoar. Ao invés de você ficar com raiva, você glorificar o nome do Senhor e ajudar quem tentou matar a tua vida. Ora vai. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Vê o que ninguém vê. Repita comigo: vê o que ninguém vê. Nós vamos observar que Deus vai chamar Abrão e vai dizer: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, que eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, eu vou fazer você multiplicar, as famílias serão benditas, as famílias da terra serão benditas em ti. Abraão obedece à voz de Deus e sai para peregrinar, para caminhar, e Deus vai dizer que o filho que ele vai ter vai sair das entranhas dele. Só que passa o tempo e ele começa até mesmo duvidar, porque ele está velho, sua esposa está velha. E aí no capítulo 15, a palavra diz que ele está dentro da tenda. Ele está dentro da tenda com uma visão muito limitada, achando que não vai cumprir. Tanto que ele fala para Deus: Deus, não vai ser de mim, vai ser do Eliezer, o Damasceno, é dele que vai sair a minha descendência. E Deus vai dizer: não, meu filho, não é dele não, é de você que vai sair a tua descendência. Ei, sai de dentro da tenda, vem para fora da tenda, porque eu quero te mostrar o que naturalmente ninguém vê, só vê quem é espiritual. Sai da tenda. Primeira coisa, para você começar a enxergar o que é espiritual, sai de dentro da tenda que limita a tua visão. Oh glória, vem para fora. Deus está te chamando para sair para fora, para você começar a visualizar coisas espirituais. Oh glória, ele sai de dentro da tenda. Quando ele sai para fora, Deus abre o céu e descortina o céu e fala para ele: ei Abraão, conta as estrelas do céu se você puder. Ele não vai conseguir contar as estrelas, ele não vai conseguir contar. E Deus fala para ele: assim será a tua descendência. Você não pode contar e não poderá contar, de tão grande que ela será. Mas vamos ver algo no texto, que lendo eu vi o quanto Deus é poderoso e o quanto Ele quer mostrar as coisas espirituais para nós. Quando Ele fala com Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão vai fazer um sacrifício, e depois que ele faz o sacrifício, ele fica enxotando as aves que estavam vindo por cima. E o verso 12 do capítulo 15 diz assim: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Aleluia. Quando nós entendemos que era o pôr do sol, nós entendemos que Deus falou com Abraão durante o dia. Irmã Sara, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Deus vai abrir visão espiritual de crente aqui e vai descortinar o céu para você contar estrela de dia, porque só o dono do céu
visão. Quem quer ter essa visão, em nome de Jesus, receba, aleluia, que Deus abra a tua visão nesta noite espiritual, aleluia. 3 sintomas: ver o que ninguém vê. Segundo sintoma: ouvir o que ninguém ouve. Eu tenho certeza aqui que tem algumas irmãs, principalmente, que quando estão em casa lavando a sua louça, arrumando as suas coisas, quem nunca aconteceu isso aqui, você ouvir alguém chamar o teu nome, né? Aí você para e fala assim: ouvi alguém me chamar, mas eu não vou responder não, porque diz que quando chama o nome da gente, a gente responde a morte. Aleluia. Mas hoje a palavra de Deus para você é: se você ouvir alguém te chamar, atente os teus ouvidos, porque é a vida. Vou repetir, é a vida te chamando para vivenciar coisa nova na sua vida. Isso é bíblico. Nós vamos observar no capítulo 3 do livro de 1 Samuel, que tem um menino que nasceu mediante a um propósito de sua mãe. Quem nunca ouviu falar de Ana aqui? Ana, uma mulher que tinha a sua competidora Penina, que tinha filhos e filhos a cada ano, e ela sempre para trás. Mas um dia ela decidiu fazer uma oração com propósito, e ela vai orar a Deus e vai dizer: Senhor, se tu te lembrar da tua filha e a ela deres um filho varão, eu vou devolvê-lo para a tua casa por todos os dias da vida dele. Deus vai olhar para Ana e vai dizer: fechei com você, Ana. Eu estou precisando de um sacerdote, de um juiz e de um profeta, porque eu já rejeitei a casa de Eli. Então eu vou fechar com você, porque é esse menino aí que eu vou usar. Ô glória! A Bíblia vai dizer que ela vai gerar Samuel, Samuel vai nascer, e quando o menino é desmamado, ela vai devolver o menino ao Senhor, ela vai entregar o menino no templo, para estar aos cuidados de Eli. E eu acho muito interessante, porque eu aprendi isso com o meu consultor teológico, que é meu marido, que Samuel, quando foi para a casa de Eli, ele tinha pelo menos 3 funções. Qual era a função? Era esquentar a cama de Eli, cortar as unhas de Eli e dar comida na boca de Eli. Ele foi para servir a Eli, aprender no templo o serviço, mas ele era um serviçal de Eli. Mas irmã Sara, ele não ia ser profeta, ele não ia ser juiz, ele não ia ser sacerdote? Ia, mas antes de chegar aonde Deus quer que você chegue, você vai passar pelo corte da unha, você vai passar pelo esquentador da cama, você vai passar pela comida na boca. O que a senhora quer dizer aqui nessa noite? Eu quero dizer a alguém que está me ouvindo aqui, que acha que as coisas começam por cima. Não começa não, começa por baixo mesmo. Aleluia. Você vai subindo os degraus e chega onde Deus quer que você chegue. Existe uma palavra profética de Deus para algumas pessoas aqui nessa noite. Não queira pular estágios, não queira pular degraus, porque é nesses degraus que Deus está forjando a tua vida, é nesses degraus que Deus está forjando o teu caráter, é nesses degraus que Deus está te estruturando, é nesses degraus que Deus está te ensinando para você ser aquilo que Deus sonhou que você será um dia. Tem gente que olha para mim e pensa que eu comecei pregando em cima de um púlpito para 10 mil pessoas, como prego hoje, para 5 mil pessoas. Não, você sabe onde é que eu comecei pregando o evangelho, mocidade? Vou contar para vocês. Eu sou paulista, eu sou de São Paulo, capital, nascida e criada na capital. E eu trabalhava fora. Depois que eu voltei da Colômbia, da obra missionária, eu voltei a trabalhar no trabalho secular. E eu morava num bairro, numa cidade, uma metrópole, é uma cidade ligada a São Paulo, chamada Itaquaquecetuba. E para a gente chegar até o Brás, nós íamos de trem. A gente ia de trem e nós pegávamos o trem das 5 da manhã. E eu me lembro que nós nos reuníamos, os crentes, no terceiro vagão, na quarta porta
porta era o nosso ponto de encontro às 5 da manhã. Quando o vagão abria, quando o trem abria as portas, eu entrava correndo, sentava na cadeira, e quem olhava dizia assim: nossa, essa moça tão cedo já está cansada, porque eu saía empurrando o pessoal para sentar mesmo, para guardar um lugar, mas não era para ir sentada até o Brás. Uma viagem de 1h30, se não tivesse problemas 1h30, se tivesse problemas 2 horas de viagem. Não, sabe para que era? É para que na hora que aquele dirigente do culto da manhã dentro do trem dissesse: a paz do Senhor, vamos ouvir a irmã Sara louvar a Deus e trazer uma palavra, para que todos pudessem me ouvir dentro do vagão. Eu subia em cima da poltrona, em cima do banco do trem, segurando naquele ferro, e eu me lembro como hoje, ali foram os primeiros púlpitos que eu preguei. Eu dizia: bom dia, na paz do Senhor. Hoje Deus tem uma obra na tua vida, meu querido. Fique ligado nesse culto, porque você não entrou nesse vagão, foi propósito de Deus, não foi por um acaso. E eu me lembro que nós cantávamos um louvor que dizia assim, ó: bem distante eu te vi, parado à beira do caminho. Com essa voz forte que Deus me deu, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Oh glória! E eu profetizava: mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Aleluia! Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, sabe o que ele faz? Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com ele. Eita glória! Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, livrando os inimigos, porque ele é Deus. Vai jorrar pedra, aleluia! Não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe a pragas, humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Não tinha tocador, não tinha um back vocal bonito igual esse, mas tinha a presença de Deus, tinha chamado o desejo de pregar o evangelho, porque quem quer começar, tem que começar por baixo, para Deus colocar ele em cima, no tempo determinado que Deus quer. O problema é que a nossa geração quer começar por cima. A nossa geração já quer começar em cima dos púlpitos. Ei, comece na praça. Comece lá na tua casa. Comece lá, porque Deus vai te colocar aonde Ele quer que você esteja. Aleluia. Samuel, ele vai servir. E tem mais um detalhe de Samuel que eu acho muito lindo. Eu gosto muito de falar de Samuel, porque a Bíblia vai dizer que ele crescia e ele agradava a Deus e aos homens. A Bíblia vai dizer que ele estava num ambiente corrompido, onde os filhos de Eli faziam tudo de errado, aonde Eli já não tinha mais visão, mas ele não se misturava. Aleluia. E vai chegar uma noite aonde ele está indo dormir, e de repente o Espírito de Deus vai se manifestar sobre a vida desse menino. Aleluia. E vai bradar do céu e vai dizer assim, ó: Samuel vai se levantar, vai correr até Eli e vai dizer: o Senhor me chamou. Eli vai dizer para ele: não,
O senhor está com fome, quer comida? Estou parafraseando a Bíblia. Não, meu filho, não te chamei, volta a dormir. Segunda vez, Samuel. Agora foi ele que me chamou. Deixa eu ir lá. Chamou, Senhor. A cama está fria, quer que eu esquente um pouco mais? Não, meu filho, você está tendo, não te chamei não. Você está ouvindo demais, volta a deitar. Terceira vez, Samuel. Aleluia. O que foi, meu Senhor? Me chamou? Tem um cantinho de unha sem cortar aí? Aleluia. Aí Eli lembrou que Deus fala. Eu quero profetizar a duas qualidades de pessoas aqui. Aquele que já esqueceu que Deus fala, Deus vai abrir os teus ouvidos. E eu vou profetizar aqueles que nunca ouviram a voz de Deus. Ele fala e Ele vai abrir os teus ouvidos, e você vai ouvir a voz dEle. Meu filho, pai, volta a deitar. E se você ouvir essa voz de novo, você diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Nessa noite eu profetizo, você vai ouvir a voz de Deus te chamando. E não precisa ficar com medo não, porque não é a morte te chamando não, é Jesus te chamando para falar com você, para te revelar coisas grandes, lindas, maravilhosas, para te dar mensagens proféticas. Porque este é o tempo em que Deus está levantando uma geração espiritual para ver as coisas de Deus, mas também para ouvir a sua voz e estar na sua presença da maneira que Ele quer. Quer ter experiência espiritual de ouvir a voz de Deus? Eu prego daquilo que vivo. Deus tem falado conosco dia após dia. E uma das experiências mais incríveis que eu tive ouvindo a voz de Deus, vou te contar. Eu estava saindo da cidade de Curitiba, e eu morava numa cidade chamada Jaguariaíva, 270 quilômetros de Curitiba. E no caminho tem uma serra que se chama Serra de São Luís do Purunã. Naquela serra meu carro esquentou e uma mangueira estourou. E quando nós acionamos o seguro, nós ficamos sabendo que o nosso seguro só tinha 100 quilômetros de guincho e faltava ainda 200 quilômetros para chegar em casa. E eu teria que pagar uma quantia muito grande de diferença. E eu sempre costumo dizer que os irmãos olham para mim e para o meu esposo e acham que a gente é rico. Mas a gente não, a gente é rico da graça. A gente vive na dependência de Deus exclusivamente. E nós não tínhamos o dinheiro para pagar. E eu disse: meu Deus, e agora? Só que entre Curitiba e Jaguariaíva tem a cidade que eu moro atualmente, que é a cidade de Ponta Grossa. E eu já havia ido pregar em Ponta Grossa e tinha feito alguns amigos. Eu liguei 1h30 da manhã para uma grande amiga e um grande amigo, pastor Roberto e irmã Mari. Liguei para eles, acordei eles, disse: meu carro está quebrado aqui, o guincho não vai até Jaguariaíva, eu posso parar aí, amanhã arrumo o carro e vou. Ela disse: claro, Sara, venha. Me recebeu. Quando foi pela manhã, eu lembrei de um irmão que nos trasladou do hotel para a cidade em um congresso que eu fui pregar em Ponta Grossa, e ele era mecânico. Eu liguei para ele e disse: irmão, eu estou com meu carro quebrado, o senhor não pode me ajudar? Ele: ô irmã Sara, traga o carro aqui. Levamos o carro lá e eu disse para ele: olha, você vigia, porque você é crente, não vai fazer nada no meu carro que não precisa, né? Eu só tenho essa cara de bem abastada, mas o dinheiro é curto, é pela fé. E ele disse: fique tranquila, irmã Sara. No final da tarde ele chega e me liga e diz assim: irmã Sara, não tenho uma boa notícia para lhe dar. Eu disse: não, irmão. Ele disse: não.
não. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, queimou a junta de cabeçote do teu carro. Vai ter que fazer o motor do carro. E eu disse para ele, quanto que vai ficar essa brincadeira, irmão Jorge? Ele disse, R$2.200 no mínimo. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Aí sabe o que ele falou para mim no telefone? Ele disse assim, a senhora está triste, né? Eu disse, tô. Ele falou, mas eu tô alegre, porque o seu carro aqui dentro da minha oficina é resposta de uma oração que eu fiz ontem a Deus. Eu disse, Senhor, eu preciso pagar um boleto. Manda um carro com um problema bem grande, para eu poder pagar a minha dívida. Ó glória! Pastor Sadraque. Quando ele falou aquilo, ele disse, então você já entendeu, né? Que não é boleto, não é cartão parcelado, é à vista. Eu quase disse para ele, nunca vi tanta fé em Ponta Grossa. Oh glória, aleluia. O Espírito Santo de Deus me tranquilizou e disse, mande ele fazer. Eu falei, tá bom, irmão Jorge, então faça. Quanto tempo? Ele, 1 semana, 10 dias, o carro fica pronto. Falei para o Fábio, temos que ir embora de ônibus, né? E fomos para a rodoviária de Ponta Grossa. Fabinho era pequeno ainda, e eu me sento, irmãos, na cadeira, e ele brincando com o Fabinho correndo, e eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, porque não tínhamos condições, uma luta, e eu disse, Deus, e agora? Quando eu disse, Deus, e agora? Uma brisa suave me envolveu. Eu senti uma brisa me abraçar, e senti quando alguém sentou do meu lado. Abri os olhos, porque eu estava de óculos, de olho fechado. Abri os olhos, não tinha ninguém do meu lado, apenas uma senhora sentada na minha frente. E eu comecei a chorar, e eu ouvi audivelmente a voz de Deus falando comigo. Por que você está chorando? Quantas vezes eu te deixei na mão? Quantas vezes eu te desamparei? Eu já te frustrei alguma vez? E eu comecei a me alegrar e dizer, não, Senhor. E as lágrimas rolando, aquela mulher olhando para mim com 2 olhos deste tamanho, não estava entendendo nada, mas Jesus estava falando comigo, ei, quando você chegar na tua casa, o dinheiro já vai estar na conta. Eu respondi, o meu servo, porque eu vou te suprir, para suprir a necessidade dele. Descansa o teu coração, Sara. O desejo era pular, o desejo era falar em mistério. O Fábio chegou perto de mim e disse assim, você está chorando por causa de carro? Eu disse, sai daqui, porque o negócio aqui está em linha direta no céu. Depois eu te conto o mistério. Ei! O Deus que você serve ainda fala. O Deus que você serve ainda fala. E Ele quer que você vivencie essa experiência de ouvir a voz dEle, dizer com você, falar com você, contar os segredos dEle para você. Quem quer ouvir essa voz? Mantenha a mão para cima. Mantenha a mão para cima. Porque uma igreja que ouve a voz de Deus é uma igreja relevante, é uma igreja atuante, é uma igreja confiante, é uma igreja avivada. Receba em nome de Jesus. Ele vai abrir os teus ouvidos espirituais, e você vai ouvir coisas celestiais que vão mudar a tua vida, que vão te dar a certeza que Ele está no controle da tua história. Ele vai fechar os teus ouvidos para as coisas ruins do mundo, mas vai abrir os teus ouvidos espirituais para enxergar as riquezas que o céu tem para você. Recebe. Se você puder, abra a tua boca por 1 minuto e adore o nome dEle. Alamantorabaia xerebeira cai. Remantorabacamassore becamassai. Remantorabaia xer. Rimantorabacamassubri que me ando camassai de recerabai. Remantorabaia chore becamassianda camai. Remantorabaia chore.
experiência espiritual profunda. Rimianda Kamassai de Hassiarai Okomantorabai. Só é um Deus que cuida da tua vida em todos os aspectos. Continua adorando meu nome, tem surpresa para ti. Dentro dessa experiência espiritual, eu vou te mostrar algo que eu vou entregar nas tuas mãos. Alegra o teu coração, porque sou o Deus que cuida da tua vida. Você pode adorar? Você pode adorar? Ele está abrindo os olhares espirituais. Ele está abrindo os ouvidos. Alamantorabaia sianda kamai. Nós, nesses últimos quase 2 anos, só temos ouvido falar de doença, de perda, de porta fechada, de falência. O mundo fala isso, mas nós que somos espirituais, estamos ouvindo Deus falar conosco. Vocês viverão, alemandorebaia, o melhor tempo de vossas vidas. Vocês viverão a maior prosperidade de vossas vidas. Ele manda dizer a essa igreja nessa noite, pastor Sadraque Muniz: o mundo está em crise, mas a igreja de Ji Paraná está em Cristo Jesus. E existe uma bênção sendo repousada sobre este campo de trabalho. Quem não via vai ver. Ai, quem não ouvia vai ouvir. Primeiro sintoma: ver o que ninguém vê, ouvir o que ninguém ouve. E terceiro sintoma: falar sozinho. Oh glória! E quem é o povo que mais fala sozinho para o mundo nessa terra? É o crente. Aleluia. Porque quando nós estamos de joelho dobrado, aqui tem 2 vertentes para falar sozinho. A primeira vertente é falar com Deus, e o mundo acha que nós estamos falando sozinho. A segunda vertente é nós falarmos com os nossos botões, que nada mais é do que nós falando com nós mesmos. Vamos para a primeira vertente, falar sozinho, que para o mundo é falar sozinho, mas para nós se chama oração. Crente que não ora não pode ser espiritual. Crente que ora é espiritual. Porque é por fé, irmão. Como é que a gente consegue ficar de joelho 2 horas falando com alguém que a gente não está vendo? Mas a gente sente. Quantas vezes você chorando na tua casa, de joelho dobrado, você sentiu uma tranquilidade, uma paz te abraçando, e você pensa: o que é isso? É Ele do teu lado, você não está só. Vamos falar de Ana, esta mulher que chorou pelo seu filho, essa mulher que sofreu por quase 20 anos. Nós não podemos afirmar, mas pela leitura bíblica nós podemos entender que ela sofreu muitos anos, quase 20. Porque a cultura judaica vai dizer que um homem podia pegar a segunda esposa, mediante a primeira não lhe dar filhos homens. E esse prazo era quase de 10 anos. Depois de 10 anos, se a mulher não tinha filhos, ele podia pegar a segunda mulher para poder dar descendência ao seu nome. E a Bíblia também vai dizer que quando ela está chorando, o seu marido Eucana vai olhar para ela e vai dizer: por que você está chorando, está amargurada? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Dizendo também, dando uma conotação de que Penina teria 10 filhos. Então analisa bem, se Penina tinha 10 filhos e tinha essa prática da cultura de 10 anos para pegar a segunda esposa, ela já estava sofrendo há 20 anos. Só que a Bíblia vai dizer que Deus tinha cerrado a madre dela. Não com S, cerrar com S de cortar e jogar fora, mas cerrar com C, cerrar de fechar, cerrar de encostar. Porque a porta que ele fecha, ninguém vai abrir, mas a porta que ele abre, ninguém fecha. Oh, aleluia! Ela vai entrar no templo determinada em orar e buscar a Deus. E quando ela dobra o seu joelho, ela começa a chorar com amargura de alma. E ela faz uma oração com propósito. Ela começa a orar e diz: Deus, se o Senhor se lembrar dessa mulher de mim e der um filho homem, eu vou devolvê-lo ao
ao Senhor, está falando, está balbuciando, está mexendo a boca. Em contrapartida está sentado um homem que não tinha mais visão, que não ouvia mais a voz de Deus. Ele vai olhar para ela e vai tê-la como embriagada, vai olhar e vai dizer: mulher, aparta-te deste teu vinho. Por quê? Porque quem vê a gente chorando, pedindo a Deus algo, falando sozinho, vai dizer que a gente é doido, vai dizer que a gente não tem o que fazer, vai dizer que a gente está com um problema mental louco. Mas a gente sabe para quem que a gente está orando, a gente sabe com quem a gente está falando, nós sabemos a quem nós estamos buscando. Por isso nessa noite a minha palavra sobre a vida de vocês é: não deixem de orar, porque os céus ainda estão abertos à tua oração. Ora, dobra o teu joelho, clama, insiste, busque. Mesmo que alguém olhe para você e diz para você não orar mais, mesmo que alguém olhe para você e diga: com o que você está falando, você está ficando doido. Eu estou falando com o meu Senhor. Tem um louvor que fala assim, ó: Deus não rejeita a oração. Ele não rejeita. Ele só não vai responder do jeito que você quer. Ele vai responder melhor do que aquilo que você pediu. Porque Paulo vai dizer: aquilo que os olhos não viram, oh glória, oh aleluia, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Receba em nome de Jesus. Aleluia. A segunda vertente para a oração: não cesse de orar, em nome de Jesus. Não cesse de orar. A segunda vertente para falar sozinho é falar conosco mesmo. Porque você já percebeu que existem momentos que Deus tira todos de perto de nós, e a gente fala assim: Deus, usa um profeta para falar comigo, usa alguém para falar comigo, oh Senhor, usa. E Deus se silencia. Só que quando o crente é espiritual, aleluia, ele tem a capacidade de profetizar para ele mesmo. Alguém entendeu ali? Ele tem a capacidade de profetizar para ele mesmo. Porque profetizar para os outros é muito bom. Profetizar para as pessoas é muito bom, né? Irmã, se levanta, se ajeita, levanta a cabeça, Deus vai te dar vitória. Aleluia, não é fácil? E agora profetizar para nós? Como é que é? Vamos aprender? Salmo 42. Um dos filhos de Corá estava triste, angustiado. E aí ele começa a fazer uma oração. E ele começa a dizer assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Ele está falando do ofício dele, está dizendo que ele não faz mais isso. Aí ele começa no terceiro sintoma da loucura, ele começa a falar sozinho com ele mesmo. Ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Ele está falando com ele mesmo.
baixo? E por que te perturbas dentro em mim? Aleluia. Ele está em uma conversa interna com ele mesmo. Ele não espera nenhum profeta levantar para profetizar. Ele não espera ninguém vir, eis que eu te digo. Ele não espera nada disso. Deus o toma num espírito profético e ele começa a profetizar para ele mesmo. Sabe o que ele diz? Espera em Deus, alma, porque ainda o louvarei pela salvação da tua presença. Ai, rebassore becamanaias. Nessa noite, o que Paulo queria dizer é: eu quero que a igreja de Corinto seja uma igreja espiritual, que veja as coisas do céu, que ouçam as coisas do céu, aleluia, e que converse constantemente com o céu. Essa igreja está aqui nessa noite? Está mesmo? Então fica de pé. Isso. Fica de pé, estica bem o corpo assim, ó, solta as mãos. Porque essa noite é um culto espiritual. É um culto onde Deus vai abrir tua visão. Vai ser momentâneo. O Espírito Santo de Deus está falando que Ele vai abrir visão. Você vai ter visão de Deus aqui. A mesma visão que eu estou vendo. Sabe qual é a visão que eu estou vendo? Eu estou vendo uma nuvem de glória pairada sobre esta igreja. Arebaia sé, remantorabaia suianda camaia se andou camai. Não existe teto, não existe telhado, existe um céu aberto e tem anjos subindo e descendo. Ai, anjos ministradores subindo e descendo, entregando vitória. Você está aqui, mas tem ordem de Deus para ir até a tua casa. Você está aqui, mas tem ordem de Deus para ir lá na tua empresa, no teu trabalho. Amanhã será diferente. Não será igual a semana que passou, diz o Senhor. Ai, Ele vai abrir o teu olhar espiritual nessa noite. Ele vai abrir os teus ouvidos espirituais. Você vai ouvir a voz de Deus. E Deus vai te tomar em profecia para falar com alguém aqui nessa noite. Ai, há um ambiente espiritual de Deus aqui. Oh, glória. Você está sentindo esse ambiente? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Liga no trono da graça. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Vai glorificando, vai. Nunca vi. Deus quer agir de uma forma especial nessa noite. Ou ficar no sofrimento. Oh, glória. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a sua mão, oh glória, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Oh, Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
que Deus, Ele já está enchendo você. Ele já está enchendo o crente aqui nessa noite. Ele já está renovando o crente aqui nessa noite. Quando Ele fica em silêncio, oh, é porque está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando nessa noite. Então basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, a mão dele está estendida. É hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve, 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 louve. Ai, Jesus. Rimandarabassuri viando camassai de camandarabaia. Rimandarabassuri viando camassai. O seu louvor invade o céu. Canta na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ergue a mão, ergue a mão. Ergue, 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 ergue. Chegou, comece a cantar com muito louvor. Oh, tu louvor. Eu quero fazer 3 convites. O primeiro convite que eu quero fazer é para você que ainda não aceitou Jesus na tua vida. Se existe alguém aqui que não aceitou Jesus, não é crente, e você quer vir participar deste ambiente espiritual, quer ser um crente espiritual cheio do poder de Deus, sai do teu lugar e vem que eu quero orar por você. A igreja orando, por favor. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Existe alguém? Se tiver alguém aí do teu lado que ainda não tem Jesus, pergunte a ele, faça esse convite para que ele venha entregar sua vida a Jesus. Segundo convite é para você que está afastado, é para você que nessa pandemia se perdeu um pouco, mas hoje decidiu que quer voltar a vivenciar as coisas espirituais. Saia do teu lugar e vem. Você que quer reconciliar com Jesus, tem alguém nessa noite? Em nome de Jesus, não se demore, venha vivenciar algo novo. Está vindo uma alma para Jesus. Vem, meu filho, vem. Vem vivenciar novamente o céu na tua vida e na tua história. Aleluia, aleluia. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Sai do teu lugar e vem, por favor. Não perca a oportunidade de vir entregar a tua vida para Jesus. Tem mais alguém? Ali está vindo uma jovem. Aleluia. Entregar a vida a Jesus, reconciliar com o Senhor. É isso, é alma para o Senhor Jesus. Oh glória, a igreja glorifica, irmão. Existem vidas se rendendo ao Senhor. Tem mais alguém? Sai do teu lugar e vem, por favor. Eu estou esperando você. Tem mais alguém para entregar a vida a Jesus? Saia do teu lugar, voltar para Jesus. O terceiro convite para orar e encerrar, entregar o microfone ao pastor, é para você que quer vivenciar coisas espirituais grandes do céu. Saia do teu lugar e vem correndo. Você que quer ver o que ninguém vê, você que quer ouvir o que ninguém ouve, você que quer continuar falando sozinho, profetizando para você como o salmista fez, sai do teu lugar. Deus vai na frente, te abrindo caminho, quebrando as correntes, vem, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 como eu ainda estou esperando você. Eu ainda estou esperando você. Vem,
dizendo assim, ó: meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas foi só por um momento, aleluia. Mas tua mão contudo me escondeu em tua presença. Dos teus filhos, abre os ouvidos da tua igreja, Senhor Deus, mostra o espiritual da igreja, teu povo. Oh Jesus, renova, batiza, renova, Jesus. Agora, toma a tua igreja agora, Senhor, batiza, renova. Eu já ouço língua estranha, mas eu também te peço, distribui os teus dons, Senhor. Usa em profecia, na cura, na libertação, Senhor. Eu profetizo uma igreja espiritual em Ji-Paraná. Eu profetizo uma igreja cheia do teu Espírito. Eu profetizo uma igreja que ouve o que muitos não ouvem, que vê o que o mundo não vê, que falam contigo constantemente. Eu profetizo uma igreja espiritual, assim como Paulo ansiava por uma igreja espiritual em Corinto. Assim, Senhor, eu profetizo e oro pela igreja de Ji-Paraná. Todo este campo de trabalho vai tomando teus filhos. Abra tua boca, vai falando em mistério. Deixa Deus te usar, deixa Deus te tocar, deixa Deus te encher. Deixa Ele te tocar. Recebe, recebe.